Olá turma, bom dia a todos, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade à aula de Física, aula 7, né? E a aula de hoje nós iremos trabalhar, nós iremos falar, comentar sobre a equação de Clapeyron, tá bom? Na aula passada nós estudamos as transformações dos gases, né? Isotérmica, isobárica, isovolumétrica. Nós vimos a equação geral dos gases, né, que envolve todas as, no caso aí, as variáveis de estado, que é pressão, volume e temperatura. Aí nós vimos aí algumas aplicações, tá bom? Hoje a gente vai fechar essa partezinha e nessa aula 7 a gente vai falar sobre a equação de Clapeyron, como eu falei para vocês, né? O que seria essa equação, pessoal? Essa equação, ela vai relacionar as três variáveis de estado, né, que é o que? Pressão, volume e temperatura. Então, essa equação aqui, ela é representada, ela é conhecida como equação de Clapeyron, tá? Foi um físico, né, que com seus estudos, né, ele descobriu aí uma relação, uma expressão matemática que permite relacionar as três variáveis de estado, tá bom? Então, P é a pressão, V, volume, N é número de mols, o R é uma constante universal, tá? Uma constante. E o T é a temperatura, tá bom, pessoal? Então, P vezes V é igual a nRT. PV é igual a nRT, representa a equação de Clapeyron, tá bom? Pessoal, essa pressão ela pode ser dada em ATM, milímetros de mercúrio, o volume em litros, não se esqueçam disso. Esse N é número de mols, o R é uma constante fixa e o T, a temperatura, pessoal, sempre vai estar relacionada em Kelvin. Se estiver em Celsius, tem que transformar em Kelvin. Como é que tu faz isso? Soma com 273, tá bom? Então, coloquei aqui, N representa o número de mol do gás, perfeito. O R é a chamada constante universal dos gases, perfeito. Ele pode apresentar dois valores. O primeiro valor, pessoal, é isso aqui, ó. 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Então, nesse caso aqui, se eu vou usar essa constante, a pressão tem que ser em atm, o volume em litro, mol, número de mols, e a temperatura em Kelvin. Ou pode ser essa daqui, 8,31 joules por mol Kelvin, né? Então, dependendo da situação do problema, nós iremos utilizar um desses valores. Se ele te deu a pressão e a pressão está em atm, nós vamos usar essa primeira relação. Então, dependendo do problema, ele vai te fornecer essas informações, tá? Pessoal, esse N, que é o número de mols, ele pode ser calculado por essa relação matemática. M sobre M. M minúsculo dividido pelo M maiúsculo. Quem é o M minúsculo? É a massa do gás. E quem é o M maiúsculo? Massa molar. Isso aí vocês aprenderam em Química 1, acredito eu, para calcular o número de mol de uma substância, entendeu? De uma massa específica, tá? Certo? Então essa fórmula exemplo permite calcular o número de mol. Nem sempre ele vai te dar esse número de mol. Então é importante que você encontre esse número de mol. E como é que tu encontra esse número de mol? Pega a massa do gás, divide pela massa molar. Essa massa tem que ser dada em gramas, certo? Então vamos verificar aqui duas aplicações. O assunto é bem tranquilo. É só tirar os dados, fazer uma leitura, uma interpretação, substituir na fórmula e fazer as continhas matemáticas. Então vamos verificar aqui a primeira informação. Determine a massa de oxigênio, O2, que deve conter um recipiente de volume igual a 20 litros, sob pressão de 4 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Eu ensinei para vocês que sempre quando vou fazer isso, pessoal, vocês precisam tirar os dados, né? O que a gente deu aqui? Ele quer o que na realidade? Determinar a massa, que é o MZ1. Que deve conter um recipiente de volume. Fala que o volume é 20 litros. A pressão 4 atm. A temperatura é quanto? 27 graus Celsius. Só que nesse caso aqui eu vou somar com 273. Então nesse caso aqui, minha temperatura vai ser igual a 300 Kelvin, tá bom? Então, soma com 273, ok? E ele fala que a massa molar, já te deu a massa molar do oxigênio, é de 32 gramas
por mol. Então, esses são os dados que ele te forneceu. Tudo direitinho, bacaninha. Agora vamos substituir na fórmula. Professor, é o seguinte. Ele não te deu o número de mol, professor. Ele não te deu o número de mol. Não é isso? Então eu posso calcular esse número de mol. Como é que eu faço para calcular o número de mol? Usando a fórmula, né, a equação de Clark-Perron. Então vai ficar assim, ó. PV é igual a nRT. Por quê, professor? Para eu calcular a massa do gás, eu preciso do número de mol e da massa molar. Observe que ele só te deu a massa molar. Então nós vamos encontrar o número de mol com as informações que ele te deu no problema. Tá bom? Então vamos substituir aqui. Quem é o P? 4. Quem é o volume? 20. O N é o que eu quero encontrar. Quem é o R? O R é a constante que ele te deu. Ele não te deu aqui a constante, então como está em ATM, pessoal, nós vamos utilizar essa de 0,082, tá? Então o R é 0,082, tá bom? E a nossa constante. Aí vocês sabem que vai obedecer o sistema internacional. Então coloca aqui 0,082. Quem é a temperatura? 300. Certo? Tranquilo aí? Agora, multiplicando aqui, ó, 4 vezes 20 vai dar quanto? 80. 0,082 multiplicado por 300 vai dar quanto? Fazendo esse cálculozinho aqui, ó, vai dar 24,6. Certo? 24,6. Se esse número está multiplicando, ele passa a dividir. Então, 80 dividido para 24,6. Então, esse é o N. Fazendo as continhas aqui, pessoal, acredito eu que nós vamos chegar no número de 3,25. 3,25 mols, tá bom? Esse aí é o N, tá? Que nós encontramos. Acabou por aí, professor? Não, nós precisamos encontrar a massa. Como é que eu faço para encontrar a massa? N é igual a M sobre a massa molar. Para me encontrar a massa, pessoal, vamos fazer direto aqui. Pega o número de mol, multiplica pela massa molar. Quem é o número de mol? 3,25. E qual é a massa molar? 32. Então, a massa desse gás vai dar quanto aqui? 3,25 multiplicado por 32, os meus cálculos antes deu 104 gramas. Tá bom? 104 gramas. Então essa é a massa do oxigênio. Certo? Bem fácil, né? Tranquilo. Próximo, R2. Uma questão de PSC. Um volume de 8,2 litros é ocupado por 64 gramas de oxigênio e a massa dele é 32 gramas por mol, a 27 graus Celsius. Qual é a pressão no interior do recipiente? A constante ele já te deu aqui no problema. Aí te deu algumas alternativas. Então vamos utilizar a equação de Clark-Perron. Então vamos lá. Qual é a equaçãozinha? PV é igual a NRT. Tá? Professor, eu posso fazer direto logo? Pode. Se quiser tirar os dados, pode tirar. Então nesse caso aqui, ó, quem é a pressão? É o que eu quero. A pressão é o que eu quero. Quem é o volume? 8,2. Quem é o N? O N é o número de mols. Como é que eu faço para encontrar o número de mols? Pego a massa, divido pela massa molar. Qual foi a massa que ele te deu aqui? 64. Dividido para 32. Então você pode fazer já substituindo direto. Porque ele não te deu o número de mol. Mas tu sabes que o número de mol é a massa dividido pela massa molar. Quem é o R? 0,082. Quem é o T? 27 graus Celsius. Pessoal, 27 graus Celsius mais 273 vai dar 300. Não se esqueçam de somar o grau Celsius em... transformar Celsius em Kelvin, tá? Agora fazendo essa continha aqui, ó, multiplicando aqui vai dar 8,2 P. 64 dividido por 32 é 2. Multiplicando esse carinha aqui, nós já temos esse valor aqui, né? Deu 24,6. Certo? Agora, repete esse carinha. Multiplicando aqui vai dar quanto? 2 vezes 6, 12. Vai 1, 2 vezes 4, 8, 9, 2 vezes 2, 4. 49,2. Aí se esse daqui está multiplicando, ele passa a dividir.
49,2 dividido para 8,2. Fazendo essa continha, você vai chegar no resultado de 6. Por que, professor? 6 vezes 2, 12. 6 vezes 8, 48 e 1, 49. Então, 6 o quê? ATM. Então, no caso aqui, a alternativa é a letra D. Muito fácil, né? Aplicações, os cálculos básicos, tá bom? É importante vocês terem essa ideia dos cálculos. Não se esqueçam que a temperatura ela tem que ser dada em Kelvin, tá? Tem que ser dada em Kelvin, tá? E você vai logo substituindo direto todas as informações que tu tiver. Professor, se eu quiser tirar os dados direitinho, verificar tudo bacaninha, para poder eu substituir, eu posso? Pode fazer passo a passo, não tem problema, ok? Então, gente, essa foi a aula 7, tá? Espero que vocês tenham entendido essa aula e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!